Seja muito bem-vindo ao meu, Ao seu, ao nosso podcast Unijovem. Vocês perceberam que a gente tá de um lado diferente dessa vez, né? Não estamos como sempre. Significa que a gente tem um convidado especial e ele não está distante da gente, né? Não vamos vê-lo nessa telinha aqui dessa vez. E agora a gente vai conversar com o nosso pastor Gilberto Diniz. Ele está aqui conosco, está aqui no Brasil e deu uma passadinha aqui no podcast Unijovem. Amém. A paz do Senhor a todos os nossos jovens, né, que participam no Unijovem. Para nós é uma alegria, uma satisfação estar com vocês, trazendo um pouco a memória de alguns aninhos atrás, não é mais precisamente há 27 anos atrás, quando estávamos no Tempo Central e também participávamos cuidando também dos adolescentes, juntamente com a irmã Ana, e passamos desde 98 até 2003, quando fomos para o campo missionário na Argentina, estivemos no Tempo Central e trabalhando hoje com jovens que já são pais, que já casaram, não é? Vimos uma geração e quero parabenizar pela nova geração do Unijovem no Tempo Central, tanto os adolescentes como os jovens, que Deus os abençoe, é um prazer muito grande estar com vocês. Amém, pastor. A gente quer também agradecer a cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora. Como eu sempre digo, eu não sei o que você está fazendo, mas é sempre uma honra ter a sua presença aqui nos ouvindo e estando conosco. Que você possa aproveitar essa conversa tanto quanto nós que estamos aqui ouvindo o pastor. E a gente vai começar pelo tema, eu acho que o senhor sabe bem pouquinho, né? Evangelismo. É, um bocadinho. O senhor deve saber bem pouquinho. Começamos a dirigir campanha em 89, né? Foi a primeira campanha evangelizadora que dirigimos. E a época das 250 campanhas evangelizadoras, eu era o único jovem solteiro no campo do Recife. Não é? E sofri um bocadinho, porque diziam que era menino de calça curta que estava dirigindo campanha. Campanha naquela época era muito mais abrangente, porque o dirigente da campanha cuidava da campanha, dos adolescentes e dos jovens. Era muito mais trabalho, era muito mais responsabilidade. Hoje, graças a Deus, hoje tem um grupo da campanha, os adolescentes, os jovens separados, mas naquela época era muita responsabilidade, daí que era muito difícil ver jovens dirigindo campanha e à época eu era o único que dirigia a campanha, então desde 89 para cá temos trabalhado com evangelismo, com jovens e Deus tem nos ajudado. Quando foi que o senhor sentiu uma chama missionária? Eu gosto de dizer que a chamada missionária é uma construção, não é? Eu não gosto de dizer que existe aquele bom aconteceu a chamada, não. Eu gosto de dizer que da chamada ao cumprimento há um caminho. E esse caminho vai sendo construído. E nesse caminho Deus vai revelando, como diz o português, aos bocadinhos. Deus vai revelando a sua vontade e vamos compreendendo o chamado de Deus na construção que Ele vai fazendo na nossa vida. Então, se eu for trazer para trás, eu vou lá para os meus 9, 10 anos, não é? Quando nos cultos de crianças, havia cultos de criança e desde então eu pregava no culto das crianças, 9, 10, 11, como adolescente, e começamos a sentir o chamado para a pregação do evangelho, o chamado para o evangelismo. Desde muito cedo saíamos para evangelizar, e essa chama começou a acender-se. Deus começou a fazer as primeiras promessas, as promessas que tinham uma chamada, as promessas que iria levantar-nos como obreiros na sua casa. E ao passar dos tempos, com 17 anos, Deus começou a ser mais claro na chamada, que além da pregação
tinha um chamado para o ministério mesmo da palavra. Com 18 anos, Deus me fala mais forte que tinha uma chamada missionária. Me lembro que no ano de 88, pastor Heraldo Clementino, que então era dirigente da escola dominical lá no 7º RO, ele todo culto dizia, missionário Gilberto Diniz. Só que ele brincava e dizia, você vai para Timor-Leste. Só que Timor-Leste era a chamada dele. Era. E ele sempre jogava para mim, você vai para o Timor-Leste. E sempre era uma brincadeira, mas a gente sentia que tinha uma palavra de Deus. E Deus vai cultivando esse desejo na nossa vida. Com 19 anos, Deus fala de forma concreta, inclusive no período 20 anos, quando meu pai me expulsou de casa por ser crente, e era meia-noite eu andando pela rua e falava com Deus que não tinha mais casa, tinha perdido minha mãe com câncer fazia poucos meses, e eu vou a um culto. O culto não, eu tinha sido expulso de casa. Aí à meia-noite eu me lembrei que tinha uma vigília no 7º RO Olinda. E pelo menos eu tinha onde passar a noite. E eu entrei, eu era muito magrinho, eu tinha 59 quilos. Jesus. E eu me lembro que quando eu entrei na igreja, eu me ajoelhei, eu tive uma crise de choro, pois tinha perdido minha mãe, meu pai agora me expulsava de casa, meus irmãos, o mais novo foi para São Paulo quando minha mãe partiu para o Senhor, e ficamos só eu e meu outro irmão. Meu pai bebia muito e nas suas bebidas se voltava contra. A gente sabia que era algo espiritual, até que me expulsa de casa, e nesse dia eu tive uma crise de choro. Me ajoelhei, ninguém sabia o que tinha acontecido comigo, e no caminho eu disse, olhando para o céu, eu disse, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais mãe, meu pai me expulsou, não tenho emprego, não tenho futuro, eu não tenho nada, Senhor, mas te tenho a ti. Isso eu sempre tive essa convicção. Eu te tenho a ti, Senhor. E eu disse a Deus, eu não tenho muito que te oferecer, de fato não tinha nada. Eu disse, mas eu tenho a minha vida. E se ela te serve para alguma coisa, gasta ela. Gasta a minha vida. Deus leva a sério o que falamos com ele. E Deus levou a sério aquele dia. E quando eu chego na igreja, que dobro os meus joelhos e começo a chorar, havia um grupo de marinheiros da Marinha do Brasil que estavam ancorados aqui em Recife. Um irmão da nossa igreja que trabalhava no porto levou uma parte deles que era crente para a vigília. Nunca vi eles na minha vida. Eu não falei com ninguém. Eu entrei, dobrei meus joelhos e por 2 horas fiquei de joelho, chorando e conversando com Deus sobre o futuro, a vida, as perguntas, dúvidas, medos, incertezas. E quando eu estava de joelho, de repente, um daqueles jovens marinheiros do Rio de Janeiro se levantou e foi andando até onde eu estava. E quando chegou perto de mim, Deus falou através dele, disse, Gilberto, eu sou o Deus que te conheço pelo teu nome. Eu não sabia se ia para debaixo do branco, se tremia, se foi algo tão real. E disse, eu te conheço quando tu estavas no ventre da tua mãe. E eu tenho um plano. Hoje tu entraste no fundo do poço, como eu te disse. Não foi assim que eu te falei? Fazia semanas atrás que Deus tinha falado que eu ia entrar no poço, meses atrás, antes da minha mãe morrer. E minha mãe falece, partiu para o Senhor com câncer. Foi um momento muito difícil e, de fato, eu entrei no poço. E depois que enterramos tudo, eu fui à igreja e pedi a Deus que me desse uma palavra. E Deus usou uma irmã e disse, meu servo, tu me pediste uma palavra e eu te disse que tu ias entrar no poço, mas a partir de hoje tu vais entrar no fundo do poço.
Aí eu disse, mas Jesus, só dá poço nesse negócio. Eu já estou no poço, ainda vou para o fundo. Não vem uma palavra de bênção na minha E vida. se para onde é que eu vou? Eu perdi minha mãe nessa... Foi quando meu pai me manda para fora de casa e naquele dia aquele rapaz dizia, hoje tu entraste no fundo do poço como eu te disse. Não foi assim que eu te falei? Não tem como não acreditar num Deus desse. Ele disse, mas a partir de hoje eu vou mudar teu cativeiro. Eu vou te abençoar, jovem. E te abençoarei, alargarei as portas. E depois te levarei nas asas do vento. E tu vais pregar um povo que tu não conheces a língua. E depois eu te levarei para o outro lado. Você falar isso para um pobre miserável, expulso de casa, saiu só com a roupa de vestir, sem saber para onde ir, Deus dizendo que eu ia viajar nas asas do vento, ia pregar um povo que eu não conhecia a língua, e depois ia para o outro lado, se for para a glória. Não é negócio de doido. Oh, meu Deus. Mas eu fui tão doido que acreditei. Amém. Eu acreditei. E isso foi numa sexta-feira. Na segunda, Deus abriu uma porta de trabalho para mim. Com 6 meses eu era gerente. E Deus me abençoou, me abençoou, me abençoou. E passados anos, claro, estou falando de 91, 92, passados anos, fui presbítero em 97, em 98 o pastor assumiu e nos chamou para o Tempo Central para dirigir a escola e depois eu deixei meu emprego e fui morar no 4º andar do Tempo Central e administrar o complexo do Tempo Central durante 5 anos da minha vida. Morei, dirigi a escola e inauguramos a 7 de setembro. Fui o primeiro dirigente da 7 de setembro, quando ali inaugurou. Também o programa aqui na Rádio Deus Fala o Coração, o primeiro programa, a primeira equipe do programa Deus Fala o Coração, que era da quarta para quinta-feira. E em 2003 o pastor nos convida para ir para a Argentina. E eu não tive tempo, devido às atividades no Tempo Central, não tive tempo para estudar. Eu fui na cara e na coragem, não sem falar espanhol, tive que aprender lá mesmo e fui para uma cidade que era Santa Fé e minha posse foi uma grande multidão de 6 pessoas, não é? No primeiro culto, no segundo foi 4, no terceiro foi 2. Quando terminou o terceiro culto, eu disse, Laodiceia, minha filha, não falta o próximo culto não, pela média de crescimento, 6, 4, 2, a gente vai ficar sozinho. E no quarto culto tinha 4 pessoas, eu, Laodiceia e meus 2 filhos. E começamos assim em Santa Fé, mas foi uma construção, a chamada é uma construção, não é? E hoje eu estou do outro lado, em Portugal. Não é? E outras, em 95, eu dirigi a campanha e eu casei em 95, 4 meses, minha esposa fica grávida. Uhum. E eu vou para loteamento Tabajara, onde eu dirigi a campanha, para avisar a igreja que minha esposa estava grávida. Quando eu chego na igreja, a esposa do presbítero me chamou e disse, antes de o senhor entrar na igreja, eu tive um sonho com o senhor. E não foi um sonho, foi uma revelação. E ela disse, eu tive um sonho, o senhor andando um caminho de muitos espinhos, sozinho, magrinho, e o senhor caminhava, era tão difícil aquele caminho. E no meio do caminho, o senhor se encontrou com a irmã Laodiceia. E o senhor, ela vinha de um caminho, o senhor vinha de outro, se encontrava, davam as mãos. E começaram a caminhar. Mas assim que o senhor começou a caminhar de mão dada com ela, apareceu na sua mão uma sombrinha de mulher grande. E ela disse, uma sombrinha de mulher grande. E eu caminhei um caminho, entrei em outro caminho. No segundo caminho, ela olha para a mão de Laodiceia, tem um guarda-chuva de homem pequeno. E ela disse que quando minha esposa recebia o guarda-chuva de homem pequeno e eu com a sombrinha, nós mudávamos de caminho. E já eram montanhas. E o senhor escalava cada montanha
até chegar na montanha alta. E quando o senhor chegava na montanha alta, o senhor ficava muito alegre, mas de repente uma mão aparecia na montanha alta e lhe apontava para o senhor descer para outro caminho. E lhe entregava um cajado, um pequeno cajado. E ela disse que eu pegava o cajado, descia, e era um vale, não havia montanha. Disse, era só um vale, um campo cheio de trigo, soja e girassol. E o senhor entrava naquele caminho, soja, girassol e trigo, e com o cajado fazia assim, e saíam pessoas de todo lado, e formavam uma multidão, e eu me acordava. Ela disse, eu vou lhe dizer a interpretação. O caminho que o senhor caminhava foi a sua vida de solteiro que nós conhecemos, sua história, as dificuldades, mas Deus lhe ajudou e lhe deu sua esposa que encontrou no caminho. E depois que vocês se casaram, que fazia 4 meses que a gente tinha casado, ela disse, eu vi uma sombrinha de mulher grande na sua mão. É que o primeiro filho que vocês vão ter vai ser uma menina. E a gente começou a rir, porque está rindo, né? Porque ela está grávida. Ela disse, é uma menina. E depois de 2 anos, porque você vai num caminho, vai no outro, isso são anos. Depois de 2 anos, você vai ter um guarda-chuva de homem, que é um menino. E vocês não terão mais filhos, serão 2. E quando o menino vier, o senhor vai assumir responsabilidades maiores. E, de fato, eu fui presbítero e Deus começou a colocar mais responsabilidade. Disse, e você vai chegar na montanha alta. E essa montanha alta é o tempo central. E o senhor vai viver, trabalhar e morar lá. E quando o senhor estiver tão bem, Deus vai lhe dar um cajado. Isso fala de dirigir uma igreja. Só que não vai ser aqui. Vai ser num lugar muito longe. E o senhor, quando chegar lá e entrar nessa cidade, você vai ver girassol, você vai ver trigo e vai ver milho. E eu fiquei assim, quando nós chegamos em Santa Fé, que estávamos entrando em Santa Fé, tinha girassol, tinha trigo, tinha milho e tinha soja. E eu olhava e me lembrava do sonho. Começamos do zero, eu disse, você vai começar sem ninguém, mas usa o cajado. E Deus vai colocar uma multidão e depois tem uma outra parte, que eu não posso dizer. E aconteceu literalmente. Então, a chamada é uma construção. Em 2010, na Argentina, o pastor Ailton virou para mim, ainda na Argentina, e disse, você vai para Portugal. Eu disse, eu, pastor? Ele disse, só que não agora. Fica no óleo até que Deus fale. Primeiro você vai fazer um trabalho, depois você vai para Portugal. E em 2011, o pastor Ailton me chama de volta para Recife, e eu volto em 2011, fico em Abreu e Lima, naquela igreja, inauguramos aquele templo, e o trabalho cresceu. 3 anos depois, em 2014, o pastor nos convida para ir para Portugal. Quando estávamos no melhor época, o pastor disse, eu preciso de você em Portugal. Só tem um problema. Eu disse, qual, pastor? Lá só tem 25 pessoas no Porto e 8 em Lisboa. Você está disposto? Aqui é uma igreja grande. Eu disse, pastor, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. É verdade. Se é o centro, aonde o Senhor e Deus me enviar, Deus vai fazer prosperar. E desde então estamos lá em Portugal, 12 anos. Amém, pastor. Que lindo, né? Deus tem suas formas de falar e de agir. É verdade. Mas nós vamos ter muito tempo hoje para falar sobre evangelismo. Mas antes a gente queria entender quais foram as dificuldades, tanto na Argentina quanto Portugal. Nós sabemos que são países muito diferentes. Claro. Por mais que a Argentina seja próxima daqui do Brasil, mas ainda assim tem influências muito diferentes daqui. O Brasil é um país que ainda assim tem um protestantismo crescendo muito, enquanto os outros países ainda tem um catolicismo muito forte e, querendo ou não, a Europa, de uma forma geral, tem tido, enfim, muita influência do ateísmo, de outras religiões também. Então, quais foram os desafios nos 2 países que é diferente daqui do Brasil? A Argentina é sui generis, né? A Argentina
é um povo muito carente de Deus. Por isso que o índice de suicídio, tanto na Argentina como no Uruguai, é muito forte, é muito grande o índice de suicídio. Nós temos uma igreja em Alejandro Cor, por exemplo, que nós temos um presbítero que é maquinista, que lá passa o trem, só ele já matou 36 pessoas, que simplesmente se colocam na frente do trem e o trem precisa de 300 metros para frear, ele só faz fechar os olhos. Então, o argentino, emocionalmente, né, há uma cultura na Argentina que o argentino foi feito para vencer, para estar sempre acima, mas quando ele se depara com a realidade da vida, eles têm uma dificuldade muito grande da resiliência, que essa é a diferença do brasileiro. Eu gosto de dizer que o brasileiro ele tem a resiliência e a alegria do africano, não é? Ele tem a esperteza do português de fazer acontecer e ele tem a folga do índio, né? Por isso que até o hino do Brasil diz, deitado eternamente em berço esplêndido. Não é um dia não, não é 2 dias não. O brasileiro quer ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Então, mas essa junção de culturas fez com que o brasileiro fosse alegre, resiliente, insistente, não é? E isso o argentino não tem. Ele fraqueja muito rápido. Então, nós evangelizamos. Se num culto na Argentina tiver 30 pessoas não crentes, quando você fizer o convite, os 30 vão aceitar. Agora, firmar-se, se firmar de 35, você já pode levantar as mãos e ficar feliz. É como se fosse uma conversão mais emocional. Mais emocional. O argentino, ele é muito emocional. E tanto aqueles que aceitam Jesus de verdade, no culto na Argentina, se você ficar 1 hora em pé, cantando, fechando os olhos e adorando, eles ficam 1h30. Eles gostam de adoração, por isso que você nunca vai ver um hino falando de luta, de prova, que fulano estava lá embaixo e Deus colocou lá em cima. Você nunca vai ver um hino espanhol nesse sentido, sempre adoração. Sim. Então, o argentino ele é muito emocional e ele acaba apegando-se muito ao pastor. Então, é uma outra dificuldade, é a expansão da igreja. Porque muitas vezes a gente precisa sair, a gente precisa para expandir. E o argentino se pega muito no pastor. Então, se o pastor não tomar cuidado, você constrói aqui, mas perde ali. Então, é necessário saber trabalhar esta expansão, fazendo com que você ainda esteja presente. Talvez é um dos motivos da dificuldade do trabalho na Argentina crescer mais, por essa dependência que o argentino tem do pastor, ele agarra-se muito ao pastor. Então é diferente. Já o português, ele vai 6 meses na igreja, 6 meses te ouvindo e te olhando. Olhando, eu tenho irmãos lá que 6 meses ele pesquisou a igreja, ele pesquisou a vida do pastor, ele pesquisou a minha vida para saber aonde estava parado. Quando ele aceitou Jesus, ele já tinha quase 1 ano frequentando a igreja. Agora, tem uma coisa, português aceitou, aceita para a vida. Eles são um pouco mais, a gente poderia dizer que eles são um pouco mais racionais do que os argentinos. São racionais de falar na sua cara, para bem ou para mal. São sinceros. Aí, às vezes, os brasileiros ficam meio assustados com o português, mas é a forma dele ser. Vou lhe dar um exemplo. Um chegou para mim, uma coisa simples. Aí chegou, novo convertido, o nome dele, Manuel. Aí Manuel chegou para mim, ô, seu pastor, quero falar com você, vem aqui, seu pastor. Eu gosto de usar uma bermuda e sair na rua. É pecado? Eu disse, não é que seja pecado. Pastor, sim ou não? Aí eu disse, não é que seja pecado. Não, pastor, sim ou não? Aí eu disse, não, é porque... pastor, sim ou não? Não. Aí está certo. Foi isso que eu quis ouvir. Levantou e foi embora. Eu fiz logo o sinal da cruz, eu disse, Jesus. E foi, e acabou-se.
E a lei, eu disse, Jesus, me dê 100 desse que eu não vou ter trabalho na igreja. Então, o português, ele é muito, sim, Uhum, porque a cultura católica é muito forte em uhum, Portugal. Então, eles têm a palavra do padre como lei. uhum, E muito mais quando se converte ao evangelho. Então, é uma responsabilidade muito grande que o pastor tem para não decepcionar. Português, ele é daquele tipo sim, sim, não, não. E ele vai discutir com você as verdades até ele entender. Quando ele entende, ele se rende. Então, uhum. o evangelismo em Portugal se torna mais difícil, porque eles são muito de confrontar Sim. você. E nós temos duas gamas em Portugal: os extremamente católicos, que vão discutir a fé deles, e temos os céticos, ateus, do outro lado, Uhum, principalmente nas capitais. Então, isso é em Portugal que, por incrível que pareça, Portugal e Espanha são os dois países ainda melhores de se evangelizar. uhum. Mas França, Inglaterra, Escócia, os outros países, os Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Suécia, eu vou dizer uma palavra forte, eles estão vomitando Deus. Eles estão vomitando Deus. E eu sinto e sei que estamos na última colheita, colhendo últimos gravetos. E daí a responsabilidade que nós temos da evangelização. Sim. E todas as nossas igrejas têm campanha evangelizadora. Evangelizamos no sábado, não evangelizamos no domingo, Uhum, evangelizamos no sábado e fazemos culto. Nós temos uma igreja que é perita em fazer culto relâmpago, uhum. porque fazíamos culto e logo chama a polícia. E a gente descobriu uma estratégia, porque eles demoram para chamar e a polícia demora para chegar. Então a gente fez uma estratégia. A gente vai, arruma o som, lá a gente tem um som próprio que não precisa de energia, canta-se um hino, depois canta alguém um hino, lê a palavra e pregação. E depois já faz o convite. Quando a polícia chega, a gente já está saindo. Estratégia. Mas e às vezes fazendo 3, 4, e um dia a polícia chegou e disse, vocês são espertos, né? Vocês vão rápido quando a gente chega. Eu disse, para ver que a gente não perturba. A gente é uma palavra rápida para não perturbar, que nem dá tempo de vocês chegarem. Aí ele começa a rir, Uhum. aí gente pode fazer, pode fazer. Mas descobrimos uma outra estratégia também, que aplicamos muito em Portugal, a questão da música. Hoje nós temos 3 orquestras, nós temos 130 músicos Que em bênção. Portugal. E eles gostam muito de música. Então, todo evangelismo nosso em Figueira da Foz, no Porto, em Braga, nós temos buscado levar os músicos, porque quando eles ficam tocando, as pessoas vêm porque eles gostam. Uhum, E no meio da música, incluímos a palavra, depois música. uhum. Já fizemos como uma procissão com mais de 100 músicos, dividimos em 3 grupos e nos juntamos na praça principal. Mas é as pessoas aplaudindo, e é um meio que temos da evangelização. Tudo isso como uma estratégia de ganhar eles para Jesus, Para né? Jesus chamar a atenção, Uhum. eles vir à igreja. A gente estava ouvindo desde o início, né, a história da sua vida, e a gente vê que ali no início o senhor, como um jovem, era muita tribulação, né? O senhor era um jovem solteiro, já não tinha nem pai nem mãe presente. E eu queria entender muito a sua perspectiva de quando o senhor começou a virar líder na igreja. E se o senhor sentiu algum entrave emocional, alguma batalha que o senhor passou enquanto jovem naquela época. Porque a gente vê que hoje o pastor Gilberto é um grande missionário, se o senhor permite dizer, um grande missionário que trabalha com a expansão da igreja, né? A gente vê que o trabalho na Europa tem expandido como um todo. Então, a gente queria muito saber essa parte inicial da sua vida. Como o pastor Gilberto conseguiu enfrentar como líder
acredito que o senhor já tinha alguma responsabilidade naquela época, que teve que sair de casa. E essa batalha de você estar saindo meio que do seu conforto, né, que seria ali a sua residência, que por mais que tivesse muitas batalhas, era seu lar, né? E o senhor precisou sair daquele ambiente, Deus lhe tirou. É, claro que a gente acredita que nossos caminhos são guiados por Deus, né? E a gente queria saber o que o senhor passou, quais foram os desafios emocionais e como o senhor lidou com isso enquanto também cuidava da igreja. Você É por isso que eu disse que a chamada é uma construção, não é? Então, cada etapa da sua vida vai adicionando para que você possa absorver experiências para depois dizer: olha, o caminho é esse, eu já Uhum, passei por isso, não é? Então, como jovem, principalmente a perda da minha mãe foi um choque muito grande, eh, mas eu comecei a ser líder. Em 88 eu fui auxiliar de trabalho, muito uhum, jovem, e a gente sentia um peso muito grande quando eu fui dirigir campanha. Não, eu fui dirigir campanha, o pastor me chamou, na época, Antônio Jacinto, que era o meu pastor local em Olinda, e o pastor Antônio Lourenço, que era o superintendente das campanhas. E eles falaram sobre a responsabilidade que eu ia assumir e disse: você vai ser o único jovem. Se você honrar a oportunidade que nós estamos lhe dando, a porta vai se abrir para você e para outros. Se você não honrar, fecha para você e para outros. Então, é uma carga muito grande responsabilidade. que eu tinha sobre mim de não decepcionar aqueles que confiaram. Eu pedi muito a Deus para não errar na minha escolha da moça que seria minha esposa para a minha vida. E era uma oração que eu pedi a Deus não deixasse eu errar. Uhum, E Deus me ajudou. Laodiceia foi minha primeira namorada, minha única noiva e minha esposa já há 31 anos. Não é? Então, só que até os 23 anos era um rapaz sem compromisso. Então também não era fácil. Você uhum, líder, querendo ou não, ser líder, líder jovem, uhum. acaba, não que a gente era bonito, que a gente era feio e magro, não é? Mas, eh, de certa forma, líder, pregador jovem, Uhum, então passávamos por, claro, por tentações, mas eu sempre pedi a Deus para me ajudar a não errar. E uhum, não só isso, mas nunca ferir o sentimento de ninguém, como jovem. Então Deus me ajudou a preservar, e é um dos conselhos que eu dou aos jovens: preserve sua vida, preserve seus sentimentos, coloque propósitos diante de Deus. E quando eu conheci minha esposa, nós conversamos muito sobre tudo que nós vivemos hoje. Nós conversamos no nosso namoro e no nosso noivado, projetamos a nossa vida, falamos sobre a nossa chamada, falamos o que eu pensava, o que ela pensava, e de fato eu posso lhe dizer que eu namorei, porque namoro é conhecimento e nós nos conhecemos de fato. uhum. E isso nos ajudou muito. Eu gosto de dizer que talvez o melhor período desses 31 anos foi o nosso período de namoro e noivado. Foi um período onde conversamos muito sobre o nosso futuro. E é um dos conselhos que eu dou aos jovens. O namoro é justamente isso: sentar, olhar olho no olho, conversar. Ela vinha de uma família mais estabilizada, eu vinha de uma família meia complicada, Uhum, não é? Pelos que nós passamos, mas ao mesmo tempo uma família que tinha temor a Deus. Minha mãe foi a base da nossa fé. Aprendi com ela fé, crer, resiliência. Tanto é que minha mãe, antes de morrer, eu juntei com meus irmãos para fazer uma oração para Jesus curar ela. uhum, E quando nós nos juntamos para levantar nossas mãos, minha mãe deitada disse: vocês querem fazer o quê? Vocês vão fazer o quê? Não, mãe, a gente vai orar, Deus pode fazer o milagre. Ele disse: abaixa as mãos. Vocês estão pensando que eu não sei para onde eu vou? Eu sei para onde eu vou.
e eu quero ir. Vocês não vão orar por mim, eu vou orar por vocês. E a gente, sem entender, a gente baixa as mãos, ela levanta as suas 2 mãos, cancerosa à época, levantou suas 2 mãos e começou a orar por nós. E durante meia hora falou da nossa vida, do nosso futuro. E eu comigo, como é que eu vou orar por ela? E ela orando por mim. E ela pediu, eu te faço 2 pedidos. Cuide do futuro dos meus filhos. E não deixe que nenhum se perca, mas que sejam obreiros na tua casa. E quando ela termina a oração, um olha para o outro sem saber o que dizer, um vai para a direita, vai para a esquerda. Isso era de manhã, às 10h30 da manhã. Às 2 da tarde, a comissão de Butrins foi visitar minha mãe. E naquela visita, Deus usa uma irmã e diz assim: mulher, eu me agradei da oração que tu fizesse pelos teus. Só estava a gente. Ela disse: eu me agradei da oração que tu fizesse pelos teus filhos. E tu me pediste que eu guardasse o futuro deles e que eles fossem obreiros na minha casa. E por eu ter me agradado da tua oração, eu guardarei a vida deles e todos eles serão obreiros na minha casa. Isso. E hoje, pela misericórdia de Deus, Deus nos tem dado essa responsabilidade. Tem um irmão que faleceu que é presbítero, tem um outro irmão que é presbítero, outro irmão diácono, minha irmã casada com pastor. Deus cumpriu e tem cumprido cada palavra. Essas coisas vão criando em você resiliência, vai criando em você fé e vai amadurecendo a sua vida. Ser dirigente do campo de Recife, único solteiro, foi um desafio. E a gente teve que aprender a lidar com pressão, a lidar com responsabilidade, a lidar com aperto, menino de calça curta dirigindo campanha. A gente levou muito aperto dos mais velhos, que era o desejo que eles tinham, que a gente não errasse, cuidasse daquilo que foi construído. Nunca tenha os mais velhos como alguém que quer colocar o pé no caminho, mas muitas vezes é o cuidado que eles têm para que aquilo que foi construído não seja perdido no caminho. Por isso que a minha geração tem a responsabilidade de cuidar da geração de vocês e dizer: o caminho é esse, amanhã será a vossa geração. Então, em cada geração nós vamos aprendendo isso, conservar, amar, servir. Pastor, sobre essa questão geracional e como a geração de vocês é um espelho para a nossa também. Como vocês, como líderes, a gente poucas vezes tem a oportunidade, muitas vezes, de conversar com os nossos líderes como nós estamos conversando aqui, né? Claro que, final de culto, a gente sempre chega lá, tira uma dúvida, mas a gente percebe que o papo aqui, às vezes, é um pouquinho diferente, principalmente quando é com missionário. E a gente vê que vocês têm uma certa visão sobre nós. E minha dúvida, muitas vezes, é como vocês conseguem passar isso para a gente a geração de hoje. Quando o senhor cuida, por exemplo, dos jovens lá de Porto, da missão, como o senhor vê, quais estratégias o senhor usa, melhor, para alcançar esses jovens, para falar a linguagem desses jovens e para não gerar certas impressões erradas como essa, né? Que o senhor estava falando agora há pouco. Primeiro, eu sempre tenho comigo, quando eu converso com alguém, eu sempre faço uma pergunta para mim mesmo: quem é fulano? Qual é a história dele? Como foi a vida dele? Para eu me colocar no lugar dele. Você nunca vai poder repassar nada a ninguém se você não se colocar no lugar de outrem. Por isso que a palavra intercessão é colocar-se no lugar de outrem. Então eu necessito me colocar no seu lugar. E é uma das coisas que a gente tenta fazer, é nos colocar. Hoje nós temos a facilidade porque criamos os nossos filhos, a missão
talvez ela tenha essa vantagem que muitos obreiros aqui no Recife não têm, a possibilidade de estar perto dos filhos, a missão da... Então, você acaba crescendo com seus filhos. Se você notar e fazer um estudo, você vai ver que quase todos, 90, não sei estatísticas, mas talvez 98% dos filhos dos missionários da nossa igreja, desde o pastor Ailton até o último missionário, você não encontra filhos desviados, afastados da igreja. Todos estão na igreja, com exceção de 1 ou 2, mas eu estou falando de 40 missionários com filhos, todos estão na igreja. E por quê? Porque o campo missionário nos faz estar perto e crescemos com os nossos filhos e acabamos absorvendo por essa convivência tão perto a visão deles, para que a gente não perca esse barco aí da nova geração. Porque a gente fica, às vezes, eu fico, meu Deus do céu, se me pega o telemóvel, o celular, pega o telemóvel. É português, mas é diferente. Pega o telemóvel e fica lá. A gente fica. Quando vai a gente. Não é? E a gente tenta não perder essas mudanças na tecnologia, que muitas vezes é um abismo para a nossa juventude. E eu busco estar presente com os jovens, por isso que nós trabalhamos muito em Portugal. Só no Porto, hoje nós temos o Unijovem, mais de 130 jovens, só na congregação do Porto. Hoje nós temos mais de 250 jovens, queremos chegar a 300 até o final do ano, mas é uma coisa que eu não largo. Hoje nós temos uma equipe de mais, juntando todas as congregações, mas nós temos mais de 40 irmãos trabalhando com jovens, envolvimento com os pais, e para que a gente não perca essa corrida, porque as coisas são tão voláteis, e a geração de vocês é uma geração tão perigosa, não perigosa no sentido de vocês, mas os ataques, não é? E as opções para o mal são tão fortes, tão patentes, tão reais, que se a gente não colocar, como diz a palavra de Deus em Mateus, cobrirmos os nossos jovens com as asas e guardá-los como pintainhos, essa geração vai ser destruída. E eu me preocupo muito com essa geração. E eu preciso não ficar atrás. Então a gente busca se atualizar, perguntar para os filhos, pergunto muito para meus filhos, nos fazemos reunião em casa, essas novas coisas que a gente não sabe, Instagram, um perigo muito grande. Hoje estamos trabalhando muito essa questão de identidade oculta no Instagram, páginas ocultas com outros nomes, e são coisas que, poxa, minha geração não teria capacidade de pensar nisso. Sim. Mas a coisa está tão séria que se você ficar para trás, você vai perder essa geração. Então a gente está perto, transmitindo para eles a fé, contando a nossa história, colocando, inculcando, como diz a palavra, abraçando, compreendendo, dizendo para eles que compreendemos que eles erram, que eles se equivocam e que nós não fomos diferentes. Não, e isso vai criando essa relação, e eu creio que hoje nós temos uma relação muito próxima dos jovens. E eu não quero perder, apesar dos cabelos brancos. O senhor é jovem. Mas me sinto jovem. Se preocupe não, o senhor é jovem. Pastor, o evangelismo é algo essencial, como o senhor já tem falado muito. É um mandamento que o Senhor nos deu, Jesus nos deu, mas é algo muitas vezes negligenciado, de certa forma, por muitas pessoas. Se a gente for ver o número de pessoas no culto à noite, domingo, e o número de pessoas no evangelismo, a gente vê uma discrepância muito grande. Infelizmente, isso ainda acontece. Eu queria meio que perguntar duas coisas para o senhor. Primeiro, na realidade, para a pessoa que às vezes se sente desestimulada, de uma certa forma, de estar no evangelismo, às vezes a gente fecha muito para nós que já somos da igreja
e não expressamos tanto a palavra para os de fora. Então, a primeira mensagem para essas pessoas e também para a pessoa que quer falar do evangelho para as outras, mas tem muita dificuldade. Às vezes a pessoa... Eu vou dizer do meu caso. Se me deixar um microfone para mim, para falar com várias pessoas, eu consigo. Para falar pessoalmente, eu confesso que eu sou muito difícil. Para falar uma pessoa com uma, eu prefiro falar para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 do que falar um evangelho pessoal. Eu realmente tenho muita dificuldade. Então eu queria uma mensagem tanto para a pessoa que tem negligenciado, quanto a pessoa que realmente tem dificuldade para falar e chegar com outras pessoas para falar de Jesus. Eu talvez não seria diferente de você. Eu tenho talvez muita facilidade de conversar. Eu tenho uma grande dificuldade de começar uma conversa. Sim. Por isso, sempre eu aprendi uma coisa, estratégia. Como eu sempre tive dificuldade de começar uma conversa, eu sempre andei com pessoas desenroladas. Eu sempre procurei andar com gente que eu sei que é despachada, como diz, é despachada no falar, é despachada no... E eu disse, olha, tu começa e depois para conversar, Um grupo de argumentar... evangelismo, né? Para conversar, argumentar, pode deixar comigo. Eu tenho dificuldade de começar. Então, segundo, a gente tem que entender que o evangelismo é que tem que ser ampliado nossa visão de evangelismo. Temos uma cultura do evangelismo pessoal, mas o evangelismo não é só a questão do evangelismo. Eu tenho que ter uma visão plural do evangelismo e saber qual é o talento de cada um e como eu posso desenvolver o evangelismo dentro daquilo que aquela pessoa pode fazer. Então, nós temos um grupo enorme no Porto de TI. Então, temos mestres, doutores em TI. Então, eu juntei e disse, olha, vamos trabalhar evangelismo nas redes sociais, vamos trabalhar, fazer conteúdo, vamos podcast, conversar. Então, aproveitar esses talentos para poder evangelizar. Por exemplo, uma coisa lá que as pessoas gostam, cada um tem o seu correio lá para receber mensagem. Aí eu chamei algumas pessoas lá que gostam de fazer cartas. Eu disse, por que vocês não querem cartas de evangelismo? A gente reproduz 1.000, 2.000 e vai entregando nos correios. Alô, eu sou... E fizeram cartas lá, umas 4 meninas que gostam disso, a gente reproduziu e vai entregando nos correios. É uma forma de evangelizar. Se uma carta uma pessoa ler e tocar no coração, o reino ganhou. Não é? Às vezes não sei, mas sei entregar. Então, é um desafio nosso, e isso eu estou falando da nossa igreja, é sair desse invólucro só do evangelismo pessoal, que é importantíssimo, sim. Devemos ampliar, mas não podemos ficar só nesse ciclo. Então, o bom dirigente de campanha, o bom missionário, ele busca descobrir o talento e como desenvolver aquele talento dentro do evangelismo. Então, isso cabe a nós líderes, de formar e olhar qual é o potencial, o que é que ele gosta de fazer. Sim. Então, dentro daquilo que você gosta de fazer, você pode evangelizar. Então, cabe a nós desenvolver, e isso é uma das coisas que estamos fazendo em Portugal. E o evangelismo lá está ampliando com muitos jovens, porque estamos buscando aproveitar as características ou aquilo que a pessoa desenvolve melhor para poder implantar outros viés de evangelismo, seja carta, telefonar, seja entregar na rua, culto relâmpago, cultos com músicos. É uma das coisas que fazemos muito lá, e todas as nossas igrejas começaram com culto nos lares. Então, a pessoa faz um culto no lar, leva um número de famílias, depois tem um convívio com lanche. Então, é mais fácil para as pessoas não crentes chegar. E ali a gente começa a conversar, abre um ciclo e a pessoa aceita Jesus. Então, tem várias portas de evangelismo e a gente tem que aplicar
dentro daquilo que eu posso dar ao Senhor. A gente pode dizer que um dos pilares dos líderes de campanha, a gente fala isso porque alguns jovens são líderes de pequenos grupos da campanha, grupos com adolescentes e jovens também. E um dos pilares seria esse, né? Você conhecer os seus liderandos, a gente pode assim dizer. Claro. Porque assim você vai conseguir, como o senhor estava falando, né? Descobrir o talento de cada um, porque às vezes a gente está ali no grupo e percebe que um não consegue abordar, como a gente estava mencionando aqui pouco. Então, a gente pode dizer que essa é uma das características desse líder que consegue cuidar de um certo núcleo de grupo de evangelismo. O senhor poderia falar mais algumas características, como o senhor tem uma trajetória longa em relação ao evangelismo e à liderança em evangelismo, de algumas outras características que a gente precisa ter como líder, seja no futuro, seja para os que são líderes de grupos agora, atualmente, mas a gente sabe que muita gente que está nos ouvindo, um dia vai ser. E, às vezes, essa informação agrega, né? Então, a gente queria saber isso do senhor. Esse pilar de conhecer o outro, de se colocar no lugar do outro, de entender também um pouco da vida da outra pessoa. Acredito que é um pilar importante, mas quais são os outros? Por exemplo, eu posso até ir, né? Mas eu não gosto de ir para cemitério, mas eu vou fazer cerimônia fúnebre, mas se você perguntar que eu gosto, eu não gosto. Se eu pudesse, eu não ia. Mas como pastor, são coisas que um pastor nunca pode deixar de ir. Casamento, não pode deixar de um membro da sua igreja, né? A morte de um familiar, o pastor tem que estar presente. Não, são coisas, aniversário dos seus, então, essas características. Mas tem coisas que eu não gosto de ir para cemitério, eu não gosto de ir para hospital, não gosto. Vou, como hoje fui visitar uma pessoa que estava bastante doente, mas eu não me sinto bem. Até porque, eu gosto de dizer, nós não fomos criados para a morte. A morte é um resultado do pecado. Deus nos criou para a vida, não é? Então, eu não tenho medo da morte, eu não gosto da morte, porque nós não fomos criadas para ela. Quando a pessoa diz, eu não tenho medo da morte, todo mundo tem, fica essa besteira, não. Porque a gente não foi criada para ela. E quem tiver com pressa, vá na frente, eu dou meu lugar. Eu não tenho problema, não, eu dou meu lugar, tem vaga, não há problema. Mas nós temos que estar presente. Então, cabe ao dirigente de campanha, ao líder, ter essa observação para buscar desenvolver da melhor forma o talento daquela pessoa. Temos que conhecer o que pregamos. Não adianta querer evangelizar esse negócio, eu vou abrir lá, Deus vai falar. Olha, eu uma vez fui evangelizar e uma pessoa que estava até doente, e evangelizamos e não falamos com a família e tinha a mãe da menina que estava doente, que era crente. E eu chamei um irmão que estava comigo fazendo a visita e evangelizando. Eu disse, olha, dá uma palavra aí. E o irmão disse, pronto, eu estava esperando ali, eu sei que foi Deus. E aonde eu abri, eu vou ler. Eu disse, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Aí eu não sei. E eles, quando abrem a Bíblia, ainda fazem... que se a unção descendo. Desce a unção. Né? Desce o versículo, a palavra. Quando abriu, caiu lá em Eclesiastes. A irmã doente lá disse, paga a sepultura onde tu vais, não há trabalho, não há indústria, não há... E eu disse, vixe, matou a mulher agora. A mulher se esticou assim, eu entrei. Não, porque Jesus já veio e tocou. Eu disse, não faça arrumadinho, não. Essa daí, ó, acabou-se. Eu disse, menina, a lei de matar já está enterrando. Pastor, isso é uma dúvida. E até hoje a irmã está viva. Eita Deus. Isso é uma dúvida. Quando acontece algumas situações, né, desse tipo, o que fazer com aquela
aquele membro específico? Porque acontece, né, no evangelismo de ter algum erro, alguma coisa sai. Sempre ser sincero, não é? Sempre ser sincero, conversar, não é orientar. Outra vez estávamos evangelizando, um amigo estava entregando tratado, é folheto, Uhum. tratado, folheto, está entregando folheto e disse: Senhor, receba um folheto, é a palavra de Deus. Aí o Senhor disse: muito obrigado, recebeu. O que é que está escrito aqui? É a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Eu disse: não, o Senhor já me disse. Mas o que é que está escrito aqui? É a palavra de Deus. Se o Senhor ler, o Senhor vai ver. Ele disse: Senhor, estou perguntando, o Senhor me deu um folheto. Eu estou perguntando o que é que está escrito aqui. O Senhor não sabe o que me entregou. O Senhor não sabe se tem uma receita de veneno. Primeiro, o Senhor conheça o que está me dando para poder falar comigo. Acabou, Aí ele irmão. pegou o folheto, saiu e disse: o diabo se levantou contra mim. Eu disse: o diabo é tu. Meu Deus. Eu disse: como é que tu vais entregar um folheto? Tu nem sequer lê o que você tem. Ele está certo. Não, é o inimigo não, o inimigo é você, rapaz, vai ler. Então, até nisso, quando eu vou evangelizar, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Uhum. Eu preciso, claro que eu entendo, e nós pentecostais, Deus ele faz o que ele quer. Já teve caso de eu sair com um grupo de novos convertidos, ainda disse para eles que vocês hoje vão aprender a pregar o evangelho. E eu fui com um professor de discipulado, que é o irmão Lucas, hoje ele é presbítero e coronel da Polícia Militar lá em Garanhuns. Uhum. E eu saí com ele e disse: Lucas, vamos ensinar eles a pregar. E nós fomos na casa de uma pessoa, eu preguei, e a pessoa chorou. E eu disse: pronto, agora eu vou fazer o convite, ela vai aceitar meu ibope, porque o nosso convertido vai lá para cima, né? E eu fiz o convite e a mulher não aceitou. Aí um novo convertido chegou e disse: irmão Gilberto, deixa eu dar uma palavra. Eu disse: não, rapaz, não atrapalhe não, que ela está entendendo, ela vai aceitar Jesus. Lucas fala. E Lucas falou, fez o convite, ela não aceitou. Um novo convertido: irmão Gilberto, deixa eu dar uma palavra. Eu disse: rapaz, não atrapalhe não, ela está quase aceitando Jesus. Aí eu falei, fiz o convite, ela não aceitou. E deixa eu dar uma palavra. Eu disse: mas rapaz, tu perturba demais. Olha, disse: olha, fale, mas não fale besteira, não, 2 minutinhos. Aí tá certo, eu vou falar 2 minutinhos. E de fato ele falou 2 minutinhos, mas ele deu uma rajada de versículo. Que Jesus é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. Ele falou em 2 minutos, 7 versículos, um atrás do outro. Tum. E quando terminou o 7, ele bateu na missa: agora a senhora aceita ou não aceita? Eu disse: eu aceito Jesus. Aí eu olhei para o professor e disse: bora aprender com ele. Não é? Então, mas apesar de ser novo convertido, ele estava absorvendo conhecimento e passou conhecimento. É ter esse cuidado de não fechar no julgamento, às vezes, Claro. as pessoas que você está querendo ou não ali à frente, né? Porque às vezes você acha: não, fulano só serve para aquilo, cicrano só para aquilo. E às vezes Deus quer se utilizar das diversas formas que Deus se utiliza, né, de cada um de nós. E eu sou ainda a favor, eu sei que não é muito nossa visão, mas eu trabalho muito em Portugal isso, de novo convertido, não fazendo discriminação, Uhum, mas não sair logo ao campo. uhum, Temos que aprender. Os testemunhos de Jeová, para você ter uma ideia, eles passam quase 1 ano estudando. E ao término do curso, ele responde um livrinho chamado Raciocínio à Luz das Escrituras, com 365 perguntas que mais fazem a eles. E eles têm que decorar esse livro. E depois eles fazem, como se diz, para ele responder às 365 perguntas, uhum. uma sabatina com eles. Pelo menos umas 50 perguntas daquele livro. Se eles responderem todas, ele é autorizado a sair com outro testemunho de Jeová antigo durante 6 meses, sem poder abrir a boca, só observando. E depois de praticamente 2 anos é que ele começa a falar. Aí eu lhe pergunto: testemunha de Jeová desse não está super preparado?
Nós muitas vezes aceitamos Jesus hoje, amanhã já quer estar na praça pregando. Não é um desprezo, mas precisamos conhecer mais. Somos negligentes no conhecimento e não podemos falar de um Cristo sem conhecer a sua lei. Então, é necessário conhecimento, repassar conhecimento, exigir conhecimento da palavra, que junto à unção é igual a milagres, é igual a salvação, é igual a um versículo que diz lá em 2 Coríntios, eu só li esse versículo, 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 5, eu acho interessante esse texto, quando a Bíblia é clara que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Evangelizar e destruir fortalezas. Fortalezas de ideologias, fortalezas espirituais que prendem a pessoa, fortalezas de tradições que foram colocadas, enraizadas. Ao evangelizar, você vai destruir fortalezas. Aí diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Levar a mente daquele que te ouve, destruindo as fortalezas e levando a obediência de Cristo. Aí diz, levando a obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Em outras palavras, você não vai conseguir nada se primeiro Cristo não estiver em você. Sim. A verdade dele. E a Bíblia diz que a boca fala. Que o coração está cheio. E como vamos evangelizar se não estamos cheios da palavra? Sim. Cheio da graça. Não é só abrir a Bíblia. Outro abriu a Bíblia evangelizando lá. Disse, aonde eu abri, Deus vai falar. Aí ele abriu, caiu na Bíblia que tinha a divisão do Antigo Testamento para o Novo, a página branca. Aí ele abriu, ficou na página branca e ficava... Deus não tem nada para falar. Aí disse, Deus tem uma folha em branco para escrever. não, aí disse, ó, que caiu. Sabe o que é isso? Mistério. Mistério. Abre de novo. Deus é Deus dos mistérios. Aí eu disse, meu Deus, como a gente arruma, né, a falta de conhecimento, não é, faz nós buscarmos arranjos. Sim. Que na verdade não edifica, não transforma. Então precisamos conhecer o que pregamos. Pastor, a gente já está no finalzinho do episódio, já estamos quase encerrando. Antes de a gente encerrar, a gente queria fazer uma última pergunta para o senhor. A gente vê toda, como a gente já tinha citado, né? A gente vê toda a expansão do trabalho na Europa e a gente queria saber alguns pilares que o senhor usou para que essa expansão acontecesse. Crer na promessa de Deus. Deus, quando eu vou dizer de Portugal, quando eu fui para Portugal, o pastor Ailton falou comigo e a visão dele era abrir em Espanha. Portugal passava por uma crise muito grande na Troika, foram 2 anos terríveis na economia de Portugal, os irmãos se dispersaram e quando eu cheguei lá tínhamos 25 irmãos. E o pastor não pôde ir na posse e foi no ano seguinte, em 2015. E tínhamos 40, 50 irmãos. E de repente, no meio do culto, o pastor Ailton bateu assim na perna e disse, Deus falou comigo agora, Gilberto. Coloque Espanha em stand-by. Eu estava buscando salão em Vigo para abrir igreja e disse, coloque Espanha em stand-by. Deus falou comigo que Portugal vai crescer. E vai abrir muitas congregações, E através de Portugal nós vamos para outros países na Europa. Coloque seu coração, sua força em Portugal. É tão bom quando nós trabalhamos na visão. Por isso que
Ser missionário, a palavra missionário é enviado, mas não é enviado para fazer o que eu quero. Às vezes as pessoas não compreendem, mas eu gosto de dizer que em Pernambuco, hoje, na nossa igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, Deus tem a chamada específica para um homem. É o nosso pastor presidente. Todos os outros convergem para essa chamada. Convergem para essa chamada. A minha chamada está na chamada do meu pastor. Quando ele disse, coloca seu coração, minha visão mudou. E no mesmo dia Deus falou comigo, lá Isaías 60:22, o menor virá a ser 1000, e o povo pequeno será grandíssimo. Eu, Senhor, farei isso prontamente. Só que na época, Portugal era a menor missão da nossa igreja. Menor que Guiné-Bissau, menor que todas. Mas eu agarrei a promessa que Deus fez ao pastor e agarrei na visão. E hoje nós temos mais de 1.500 pessoas. Já alcançamos vários Espanha, vamos abrir até o meio do ano o segundo trabalho em Espanha. Temos em Bilbao, no País Vasco, e agora em Vigo. A igreja está expandindo no Porto, em Lisboa. Hoje nós temos 14 templos e quase 20 pontos de pregações, e estamos avançando. Mas foi o que Deus falou ao pastor. E quando a gente abraça, outro pilar é servir. Servir. O que fez a igreja crescer foi a visão do servir. Eu sou muito sincero, nós temos uma igreja em Portugal que, se a gente der um grito, eles estão dispostos. Vamos para onde for, eles estão dispostos, porque eu sempre inculquei servir. E se me permitir, eu estava falando hoje de manhã aqui na rádio com os funcionários. Eu fui presbítero em 97, e primeiro culto que eu fui dirigir, o pastor Leôncio apareceu, que é o pastor presidente. E quando ele me viu, ele disse, o presbítero novinho, que foi consagrado, quem vai falar é o presbítero novinho. Eu disse, não, meu pastor, o senhor, o povo quer. Não, meu filho. Quem vai falar é o presbítero novinho. É o presbítero novinho. Presbítero, como é o nome? Não, presbítero novinho vai falar. E ele já, presbítero novinho. E eu falei sobre a esquecida arte de servir. E quando eu terminei, o pastor Leôncio pegou nos meus 2 braços e disse, meu filho, sirva, sirva, sirva. Deus te abençoará no servir. E aquilo impregnou na minha vida. 2002, pastor Leôncio, já no final da sua vida, ele desmaiou no Templo Central, no culto de doutrina, e pastor Ailton me fez sinal e eu fui socorrer ele e coloquei ele nos meus 2 braços, e na passagem do meio eu levei o pastor Leôncio nos meus braços. E quando chegou na porta, antigamente, né, essa porta de vida era uma porta de madeira entreliçada, e quando eu cheguei na porta, o pastor Leôncio voltou do desmaio. Ele olhou para mim e disse, tu está levando o homem de Deus no teu braço? É, meu filho. Tu estás levando. O homem de Deus desmaiou? Foi, meu filho. Foi, meu filho. Eu disse, foi, meu pastor. Ele disse, o homem de Deus desmaiou. E tu está levando nos teus braços, é? Eu disse, tô, pastor, é uma honra. E ele colocou a mão na minha cabeça. E ele disse, porque tu estás levando o homem de Deus nos teus braços, aonde o teu pé pisar, Deus vai te abençoar, meu filho. Deus vai fazer você prosperar, porque você está servindo. Tu estás cuidando do homem de Deus. E hoje, quando alguém fala de Portugal, da Argentina, só vem na minha mente aquelas mãos. Não somos nós. Nós somos homens que alguém colocou a mão. Jovens, sejam fiéis a Deus, à sua igreja, ao seu pastor. Às vezes eu pergunto como um homem, uma mulher, trai as mãos,
que lhe abençoaram de vida em igrejas. Disse, eu não consigo compreender. Não é questão de ser assembleiano, fanático. Nós somos o resultado de mãos que nos abençoaram. E Deus nos chamou para servir. E se eu desse um conselho para vocês ter sucesso, sirva. Sirva. Sirva sem esperar aplausos. Sirva sem esperar reconhecimento. Sirva. No teu servir, Deus vai te levar a outro patamar. Deus te levará a lugares que vocês não imaginam. E eu creio na geração de vocês. Amém. Eu creio que vocês não vão decepcionar. Glória a Deus. Amém. E eu sinto hoje essa responsabilidade de estar perto dos jovens. Porque eu tenho certeza. Deus nunca contou com muita gente. Mas em toda história, Deus sempre teve alguém. E eu espero em Deus que esse alguém seja o Unijovem. Amém. Esse alguém sejam vocês. Amém. Nossa geração já começa a descer a ladeira. E vocês vão ter responsabilidade de carregar uma igreja de 100 anos. De histórias de homens que sofreram, oraram, entregaram sua vida. Muitos foram maltratados, mas a igreja está de pé. E cabe a vocês, do Unijovem, continuar essa história. Nossa história é muito bonita. E se sintam honrados de fazer parte dela. Amém? Desde vocês que estão apresentando o programa, Amém, pastor. aos que estão nos ouvindo. Vocês foram escolhidos por Deus. Deus me disse, Gilberto, eu nunca esqueço isso. Eu te conheço pelo teu nome. Quando tu estavas no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Deus me conhece. Eu sou conhecido no céu. Tenho essa convicção. Você é conhecida no céu. Amém. Você é conhecido no céu. Você que me ouve nesse podcast é conhecido. E Deus está escrevendo uma história tão linda. Tão linda. Nossa história é linda. E eu repasso isso aos meus filhos. Deus escreveu nossa história. E se honrarmos a Ele, se honrarmos o seu nome, se honrarmos nossa igreja, se honrarmos nosso pastor, Deus vai ter algo tão especial. Eu me sinto privilegiado porque eu tinha 19 anos, do cabeção, 58 quilos, e eu estava lá na porta do Templo Central, no Congresso de 89, expulso de casa. E o pastor Gesiel Gomes pregava nesse dia. Ele dizia, Deus está levantando uma geração de pastores e missionários. Começou a falar. Ele disse, e você, jovem, é um deles. Aquele dedo saiu do púlpito assim, já vai aquele filho assim que vai, e foi aqui no nariz. Só que eu olhei para o lado e disse, eu sou filho de quem? Minha mãe costureira, meu pai é um alcoólico. Ele disse, é você mesmo, jovem. Eu disse, mas eu sou quem? Aí disse, se você crê, jovem, Deus vai tirar você daí e vai colocar você sentado aqui ao lado do pastor. E chegará o dia que Deus vai te trazer e você vai sentado ao lado do pastor e você vai se lembrar desse dia. 89. 1998, 9 anos depois, o pastor me chama e me dá posse para dirigir a escola dominical do Templo Central. E quando eu me sentei no púlpito ao lado do pastor, eu vi, sentado no púlpito, um menino magro, 59 quilos na porta. Eu estava sentado, eu comecei a ver. E eu ouvi a voz de Deus. Eu não te disse
que eu te tiraria dali e te colocaria aqui. A história de Deus, ela vai sendo escrita. Por trás de uma grande bênção, existe uma grande história. Deus vai escrevendo ela. E Deus está escrevendo a história de vocês. Amém. Perdoa de falar demais. Eu tô com pena de já ter que acabar, eu queria escutar mais. Tem que acabar mesmo, né? Tem que acabar, Silvio. Ah, Infelizmente. tá muito bom. Nossas considerações finais. Agradecemos a você que esteve conosco até agora, nos suportando, nos ouvindo e, claro, ouvindo a história e os conselhos também do nosso pastor e missionário Gilberto Diniz. Agradecemos a você. Eu quero até posso fazer um convite? Sim, senhor, Pode, pode com fazer. certeza. Dia 12, 13, 14 de junho vai ser o nosso congresso de jovens lá em Portugal. Se você quiser ir lá, vamos fazer no ginásio. Não é? Já estamos começando os pré-congressos de jovens lá e queremos juntar uma multidão de jovens. Em agosto tem o nosso acampa dentro. Eita, que bênção. Temos. Hein? Somos apaixonados por acampas. Vamos ter lá Ele vai ter que ir desse jeito. e depois a gente avisa. Vocês vão saber. Amém? Ore pela amém. provisão de Deus na Ótimo. vida da gente, que a Tem gente querer, vai. a gente quer. São convidados, né? É Amém. vossa casa, vossa igreja, e é um prazer para nós. Amém. Estamos muito felizes por termos agora conversado com o nosso pastor Gilberto Diniz. É uma honra realmente poder ter aprendido tanto sobre evangelismo, com a história do Senhor também. E agora nós nos despedimos de mais um podcast, infelizmente. Mas continue ligado à nossa programação, os próximos episódios que estarão vindo. E nós esperamos aqui você mais uma vez na próxima edição do podcast Unijovem.